Que dica tu daria para quando ele vender a empresa dele? Ele vendeu, não importa o tamanho que esteja, ou o que tu indicaria para ele ver, primeiro lugar, tem esse dinheiro, o que eu faço com o dinheiro? Fazer igual todo mundo, troca de carro, compra uma casa, o que tu indicaria para ele fazer que tem dinheiro sobrando que ele nunca viu na vida? Aí depende do tamanho do cheque do... É um cheque grande. Cheque grande, né? Eu diria o seguinte, a gente tem que sempre tomar um cuidado para que o tamanho do teu ego não consuma o tamanho do cheque, né? Essa é a primeira questão que a gente precisa ter em mente, né? Então, sei lá, hipoteticamente, né? Vamos lá, o cara ganhou 10 milhões. Aí o meu sonho é morar em Alphaville, em São Paulo, que a gente sabe que tem casas de 30 milhões. Mas aí o que eu vou fazer? Não, mas eu quero morar em Alphaville, em São Paulo. Eu vou enterrar, sei lá, 8, 9 milhões. Um aluguel lá no Tamboré 2 é 50, 60 mil. Até talvez fosse mais jogo do que comprar, né? Se a gente fizesse a conta, talvez fosse mais jogo do que comprar. Mas daí tu coloca lá, compra uma casa em Alphaville. Aí eu quero comprar uma Ferrari de 4 milhões. Aí eu resolvo que eu quero ter um barco ancorado... De 7. De 7. Acabou, né? Então, o primeiro cuidado é esse. Qual é o tamanho do teu sonho de consumo, né, versus tamanho do cheque? E jamais enlouquecer. Tu tem que sempre deixar uma reserva técnica, um dinheiro que a gente chama de, usando o imexível, né? O famoso imexível, né? Aquele dinheiro que é a tua segurança para ti, para tua família, porque a gente não sabe amanhã. Sempre pode dar alguma coisa errada, enfim, a gente tem que tomar esse cuidado. Partindo do princípio, olha, eu consegui dividir bem isso. Qual é que é o meu sonho de consumo versus o tamanho do cheque? Consegui separar bem as duas coisas. A segunda coisa que a gente tem que fazer é pensar em blindagem. Como é que eu vou proteger isso? E aqui a gente está falando de proteção tributária, blindagem, eventualmente para até casos que possam acontecer da tua empresa, tudo mais, e de rentabilidade. Então eu tenho que me preocupar com rentabilidade, com eficiência tributária e proteção do patrimônio em si. Tem instrumentos que a gente consegue fazer isso bem tranquilamente. E dependendo do teu estágio de vida, a gente já tem que se preocupar com a questão sucessória. Aí, por que a questão sucessória? Especificamente no Brasil, tu está acompanhando a reforma tributária. Tu é advogado, tu sabe melhor do que eu sobre isso. Tramita no Congresso desde 2015 uma PL que quer aumentar o TCMD. Significativamente. Muito. A gente só não sabia quando ia ser, mas sabia que ia acontecer. Agora está definido, a reforma tributária já definiu que isso vai acontecer, né? Então, o imposto de transmissão de patrimonial no Brasil vai aumentar de forma... cavalar, né? Nós temos que nos preocupar com isso, mas também com a nossa falta, né? Eventualmente, a gente nunca sabe amanhã, pode acontecer alguma coisa, a gente tem que deixar o nosso sucessor preparado para isso. E aqui eu vou avançar um pouquinho mais e vou falar de dois tipos de sucessor. Tem o sucessor e o herdeiro. Tem o cara que tu pode preparar para dar continuidade ao teu legado. E tem aquele que não quer saber do que tu fez. Mas, obviamente, ele tem direito ao que tu produziu. Então, tu vai proteger esse cara também em relação ao teu negócio. Isso acontece muito no agro, que os grandes fazendeiros hoje que ganharam milhões, bilhões, os filhos estão em Miami, estão em Nova York, estão em Milão. Até as esposas não estão mais no Brasil e eles não têm para quem deixar as fazendas. Então, quando eu falo em blindagem, eu tô falando um pouco disso também, né? Então, eu acho que quem boletou um cheque bacana numa venda de empresa tem que pensar em todos esses aspectos que eu acabei de citar aqui, porque não é só o investimento.